Maná de Revelações do Filho Indicado de Deus, Pastor Apolo Siquiboló. Lição 7. Por que há um filho? Nós continuaremos as nossas lições do Maná de Revelações e hoje a discussão é sobre o porquê da necessidade de um filho. Então, a primeira pergunta é a seguinte, pastor. Há muitas questões que surgiram desde que você se declarou que é o Filho Indicado de Deus. Isso veio como um choque para todos e muitas dessas pessoas, na era da igreja, se recusaram a acreditar em você e chegaram a persegui-lo. Para a iluminação daqueles que não entendem o seu ministério, você poderia nos explicar por que existe a necessidade de um Filho Indicado de Deus? Este é o plano completo da salvação e eu gostaria de novamente dar as boas-vindas a todos os filhos e filhas do Pai Todo-Poderoso que estão diante de mim agora, pois essas revelações te darão sabedoria, conhecimento e entendimento da perfeita vontade do Pai Todo-Poderoso, até alcançarmos a estatura do conhecimento do Filho de Deus e a unidade da nossa fé. Portanto, a série de lições e o Maná de Revelações são projetadas para que você, em sua maturidade espiritual, tenha um conhecimento completo do que é a vontade do Pai. Assim como ele disse, eis que meu povo está sendo arruinado porque lhe falta conhecimento da palavra. Então, preparem-se e ouçam estas palavras e o Maná de Revelações que vou compartilhar com todos vocês. Então, no plano perfeito da salvação do nosso Pai para o homem, não seremos capazes de entender tudo sobre este plano, se não começarmos desde o princípio. Por que há um plano de salvação, afinal? Por causa da criação do Pai Todo-Poderoso, das coisas que você vê e das coisas que você não vê. Assim, no princípio, Ele criou todas as coisas. Você pode ler isso no relato da criação do homem e da criação de todas as coisas, onde o Pai falou todas as coisas em existência pela sua palavra falada. É somente pela sua palavra que tudo foi criado e existiu. Quando ele disse que haja luz, e houve luz. Quando ele disse que deveria haver firmamento, os céus surgiram. Que haja coisas rastejantes e coisas voadoras, aves do ar, animais, plantas e todas as coisas que você vê. Todos esses foram criados pela palavra falada. Mas lembre-se, no sexto dia da criação, quando o Pai criou o homem, Ele não apenas falou o homem à existência. O Pai Todo-Poderoso foi quem pegou o pó da terra e formou o homem. E uma vez que o homem foi formado, ele veio e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Então, de onde Adão veio? Ele veio das mãos de Deus. Foi Deus quem o fez. Então, automaticamente Deus, Pai Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, criou Adão. E, nesse caso, Adão existiu e seu pai era Deus. Ele foi o primeiro filho criado. E como o primeiro filho criado, o Pai fez com que ele herdasse tudo quando ele disse, tenha domínio sobre todas as coisas. Quando você recebe domínio, você é um filho criado do Pai. Você recebeu o domínio. Você é o filho, você é o rei de toda a criação do Pai. E é por isso que Ele criou todas as coisas primeiro, as coisas que você vê e as coisas que você não vê. Ele criou o planeta Terra antes de qualquer outra coisa, antes de criar o homem. E por causa do amor dele pelo homem, Ele criou tudo, material, físico. E então o planeta Terra começou a existir, sendo que depois disso, Ele simplesmente deu ao homem para dominar, para ser a pessoa criada por Ele, para ter domínio sobre todas as coisas. E dessa forma, o homem foi o primeiro filho criado. Sendo Adão o primeiro filho criado, e lhe foi dado domínio para herdar todas as coisas. Por isso, ele era o rei, domínio do Pai. Ele era o rei sobre a criação do Pai naquele tempo. E nós sabemos o que aconteceu no jardim, no momento em que eles receberam o mandamento de Deus. Quando eles estavam no estado de infância espiritual, eles caíram. Quando ainda só tinham sido dado a eles
um único mandamento, que são as palavras vindas do Pai Todo-Poderoso no momento em que ele disse: de todas as árvores que se encontram no jardim, podes comer livremente, mas do fruto da árvore que é encontrado no meio do jardim, não o comerás, porque no dia em que comeres, certamente morrerás. Então o diabo veio e disse: não, você certamente não vai morrer. Vocês se tornarão deuses como ele. E em outras palavras, eles comeram, desobedeceram, e pelo fato deles terem comido e desobedecido, eles morreram. E como eles morreram? Morreram espiritualmente. Eles morreram para a comunhão e intimidade que eles tinham com o Pai Todo-Poderoso e foram expulsos do Jardim do Éden. E esse foi o começo da queda do homem. E esse também foi o começo da formulação do plano de salvação para o que viria a seguir. Pois no momento que o homem começasse a se propagar e fosse enviado ao mundo, ele encheria a terra com a semente da serpente de Satanás, Lucifer, o diabo, que dominaria todos eles. Assim, o homem se tornou um Deus para si mesmo, fazendo a sua própria vontade, na ausência da vontade do Pai. Quando o Pai disse: você vai morrer, isso significa que você nunca mais vai ouvir falar de mim e não haverá mais intimidade e comunhão entre você e eu. Como seres humanos, tudo o que conhecíamos é a morte física. Na morte física, sua vida acaba, você deixa de ter conhecimento, você será separado de seus entes queridos e você nunca mais vai escutá-los. A morte espiritual também é assim, mas no sentido espiritual. Quando você morre espiritualmente, você nunca mais vai escutar a Deus. Falando de maneira espiritual, então você não ouvirá a vontade dele, ele não falará mais com você. Da forma como ele falou livremente com eles no jardim, quando ele disse: podia visitá-los a qualquer hora e falar com eles, e é por isso que ouviram a sua voz quando ele disse: de todos os frutos das árvores do jardim vocês podem comer, mas do fruto que está no meio do jardim não podem comer. Eles escutaram essas palavras. Mas quando eles foram expulsos, eles foram separados, houve morte espiritual. Eles não escutavam mais a Deus. Mas Deus não desistiu do homem. E enquanto o homem se propagava, havia o plano de salvação, que também foi criado. E assim o homem se propagou. Todos os descendentes da raça adâmica decaída, fazendo sua própria vontade e sendo um Deus para si mesmo. E o que aconteceu? Deus começou a lidar com o homem novamente a partir de Abraão em 2001 a.C. E por toda a história do povo judeu, sendo que Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou as 12 tribos de Israel, e então Deus começou a lidar com o homem novamente em seu estado depois da sua queda. Deus não os abandonou totalmente. O homem não foi abandonado completamente. Havia um plano em que o Pai iria redimi-los e fazer com que eles voltassem a Ele. Mas na dureza de coração do homem, por causa da influência da semente da serpente, que desde o começo sempre desviava as intenções do homem ao Pai, para outras coisas que tiravam o foco do homem, é por isso que ele não foi capaz de receber o componente espiritual da salvação. Na era judaica, eles só receberam a metade de tudo, somente o aspecto físico, material e financeiro, mas não o espiritual. E de fato, quando receberam o modelo completo e o padrão daquela salvação, que era o Filho unigênito, eles o recusaram ao invés de recebê-lo. Eles o rejeitaram e finalmente o crucificaram na cruz. Uma total rejeição de quem ele era, o Messias que viria. Porque há um Filho unigênito. O Filho unigênito é a palavra de Deus feita carne. No princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então esse é o Filho unigênito de Deus. E qual é a missão do Filho de Deus? Para recuperar, redimir. É por isso que ele é chamado de Redentor. Recuperar, redimir. Ser Redentor na redenção significa tomar de volta o que perdemos. E o que nós perdemos? Adão é nosso antepassado. Adão é nosso pai na carne.
Todos nós viemos de Adão e Eva. Então, humanamente falando, ou fisicamente falando, todos nós viemos dos mesmos pais que são Adão e Eva, fisicamente. Como eles receberam domínio sobre a criação do pai, Adão foi o primeiro filho criado e rei. E como ele era o filho e rei, então ele possuía a filiação e a realeza. A filiação significa que você herdará tudo. Realeza significa que você governará sobre tudo. Ele perdeu tudo isso quando Satanás o enganou. E agora toda essa herança está nas mãos de Satanás, Lucifer, o diabo. E Adão não podia pegar tudo isso de volta sozinho, porque ele não tinha poder para fazer isso. Então a misericórdia, a compaixão e a graça de Deus desceram na forma de um homem. A palavra se fez carne, e este é o Filho unigênito, cuja missão como Redentor era redimir, ou seja, recuperar o que perdemos, a filiação e a realeza. E tudo isso deveria ser retornado para nós, os legítimos donos. E como eu disse, no princípio, quando o Filho unigênito veio e se mostrou como modelo perfeito para seguir a vontade do Pai, aqui nessa terra hoje, para que mais uma vez tudo se tornasse como Deus havia imaginado e planejado, onde estaríamos novamente em conexão com Ele. Estaríamos em perfeita relação e comunhão novamente. Nós também recuperaríamos aquilo que havia sido perdido, a perfeita relação e comunhão com o Pai Todo-Poderoso. Mais uma vez estaríamos vivos no Espírito. Essa era a missão do Filho unigênito, mas foi rejeitada. Entretanto, ele não nos deixou por causa da sua rejeição através da era judaica. Ele encontrou outro povo em 70 depois de Cristo. E então a era da igreja começou. E esse é o povo que não é judeu. Então são as pessoas que estão fora da nação judaica e da herança judaica, começando com Abraão, Isaque e Jacó. Estamos incluídos nisso. Esse foi o começo da era da igreja. E o Pai começou a lidar com eles novamente, começando com o Novo Testamento trazido por Jesus Cristo, que trouxe o novo acordo, o Novo Testamento, onde todas as coisas agora são totalmente espirituais. É por isso que ele apresentou a eles o componente espiritual, que eles não tinham recebido. Mas pelo fato deles não terem recebido, significa que está perdido para sempre? É por isso que temos um Novo Testamento, que foi escrito em papiro e agora está escrito em papel, sendo traduzido por muitas línguas do mundo. Essa é a aliança, que se fosse recebida, iria cumprir a missão do Pai Todo-Poderoso através do Filho unigênito para redimir a raça adâmica decaída, sendo assim capazes de receber o componente espiritual dessa salvação. Agora deixa de ser escrito no papel e será escrito no coração e na mente do homem da raça adâmica decaída que receber as suas palavras. Quem? Essa é a questão. Quem vai recebê-las? Outras pessoas foram chamadas antes de mim e também foram chamadas para que eles tivessem a chance de receber o direito de herdar tudo isso que Jesus Cristo, como Redentor, pagou na cruz como objetivo de tomar de volta a filiação e a realeza. E lembre-se, como eu havia dito, a tentação no deserto, quando ele estava jejuando por 40 dias e 40 noites. Satanás, Lucifer, o diabo, veio visitá-lo e uma daquelas proeminentes tentações, dizendo uma realidade espiritual que aconteceu no Jardim do Éden. Todos esses reinos desse mundo que se propagaram estão sob sua influência, porque tomou a filiação e a realeza. Portanto, esse reino que se propagou, o reino dos homens em todo o mundo, está sob a influência da semente da serpente, sob o poder e a autoridade de Satanás, Lucifer, o diabo. E ele disse a Jesus Cristo: se você se prostrar diante de mim, eu lhe darei o brilho, o poder e a autoridade sobre todos os reinos desse mundo. Porque eles foram entregues a mim, eles são meus e eu posso dar a quem eu quiser. Ele não tinha chance, porque o Redentor veio para redimir e para recuperar tudo o que havia sido perdido, quer Satanás gostasse ou não. Mas ainda assim, ele fez essa oferta a Jesus Cristo, como se realmente ele pudesse enganar o segundo Adão, como ele enganou o primeiro.
Mas isso não aconteceu. Jesus Cristo pagou o preço e ele não sucumbiu a essa tentação. E como Redentor, nesse plano de redenção para tomar de volta o que perdemos, ele foi bem-sucedido, mesmo pagando o preço na cruz com a sua vida. Apesar disso, a filiação e a realeza agora estavam nas mãos do Filho unigênito, que no contexto gentil escolheria um dos membros da raça adâmica decaída, seja eu, você ou qualquer outra pessoa. E como eu disse, há muitos que foram escolhidos antes de mim e tiveram a chance de receber tudo isso para que pudessem receber todas essas revelações, sabendo o que eu sei hoje, o conhecimento, a compreensão do que o Pai está prestes a fazer. Portanto, isso tudo que eu tenho deveria ter sido deles, se eles tivessem tempo para escutar a Ele. Mas no meio de tudo isso, eu sei que é muito difícil, porque eu fui escolhido e sei que eu estava no caminho que eles também estavam antes. Mas eles não foram capazes de ter sucesso. Onde eles falharam, eu fui bem-sucedido. E é por isso que eu sei como articular isso, porque não é fácil. Em meio a isso, a semente da serpente e Satanás, Lucifer, o demônio, voltaria para frustrar qualquer plano de Deus, para que você se tornasse o recipiente de tudo isso e se tornasse o filho, mais uma vez, que o Pai desejava no Jardim do Éden, no lugar do nosso primeiro pai, Adão. E o que aconteceu? É que eles foram frustrados. Aconteceu que eles foram negados, porque a tentação que foi oferecida a Jesus Cristo naturalmente também seria oferecida àqueles que estavam no processo de receber essas revelações, ou que seriam escolhidos para recebê-las, vindos da raça adâmica decaída. Se ele fez isso com o nosso Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai fazer isso com todos nós, porque somos os destinatários das suas revelações. Então, o que aconteceu com eles? Eles falharam. Onde eles falharam, eu fui escolhido e eu fui bem-sucedido. É por isso que eu estou aqui hoje falando sobre isso. E como eu venci? O Pai me enviou por 6 anos em 2 montanhas e recebi todas as revelações sobre isso. Não deixei nada ser jogado fora. Eu recebi tudo, porque o Pai me deu uma grande fé. A fé é tanto um fruto quanto um dom. E assim Ele me presenteou com essa grande fé. Assim que eu soube que foi Ele que havia me chamado, eu disse ao Pai: de agora em diante, Pai, não se preocupe comigo. O Senhor não tem que me explicar nada sobre suas revelações, quer eu as entenda ou não. Eu sei que foi o Senhor que me chamou. Eu sei que o Senhor que está em minha frente. Eu sei que foi o Senhor que colocou esse chamado na minha vida. Eu não tenho que entendê-las. Não se preocupe comigo. Eu vou acreditar em tudo o que o Senhor me disser. O Senhor não tem que se explicar ou se justificar, porque eu sei que foi o Senhor quem me chamou. Isso é suficiente para mim. Já é bastante. Você não tem que justificar ou se explicar, Pai. Não se preocupe comigo. Eu escolhi segui-lo. Não serei fraco, serei forte em segui-lo. Meu coração está firme e a minha mente tomou a decisão. Não se preocupe comigo. Eu não vou me desviar, porque eu sei que é o Senhor que eu estou seguindo. Esse é o dom da fé que o Pai me deu. E para que eu pudesse terminar o treinamento e receber tudo isso, a realeza e a filiação, que deveria ser devolvida à raça adâmica decaída, e Adão, nosso pai na carne, não estava mais aqui, pois o Pai já havia escolhido um entre nós. Aqueles que foram escolhidos antes de mim falharam. E quando falharam, como eu disse, eu venci. Eu também sou um membro da raça adâmica decaída. E quando eu venci naqueles 5 anos, o diabo não foi capaz de frustrar o que o Pai planejou e imaginou para mim. E eu não posso ser negado, porque eu usei a minha liberdade de escolha e eu fortaleci a minha liberdade de escolha no momento quando eu disse: não se preocupe comigo, eu vou seguir. Eu escolhi ser forte, eu escolhi morrer pelo Senhor, eu escolhi manter o meu coração firme e a minha mente decidida. Diabo, não há mais chance de você entrar e frustrar o plano de Deus. Satanás, Lucifer, o demônio, não tem mais ficha de barganha aqui na mesa. Tudo agora está decidido sobre a minha liberdade de escolha. Nada pode me impedir de receber essa salvação do Pai Todo-Poderoso, que foi capaz de oferecê-la a mim. E em 5 anos, em uma montanha em Tamaio, eu terminei o curso. E então ouvi a palavra de Deus, e Ele disse: agora você é meu filho.
Qual é o cumprimento disso? Você sabe, Apocalipse 21:7, o vencedor herdará todas essas bênçãos, e eu serei seu Deus e ele será meu filho. Naquele dia, eu parei de ser um escravo da semente da serpente e sua influência, eu parei de ser um servo que só sabe fazer quando me dizem para fazer a sua vontade. Agora, um filho de Deus no Espírito. O filho de Adão na carne, mas um filho de Jesus Cristo no Espírito. É por isso que eu fui chamado de filho indicado de Deus. O que significa ser um filho indicado de Deus? Um filho de Deus indicado é designado para receber a herança. O que eu herdei? Quando ele disse, o vencedor herdará todas essas coisas, eu herdei a filiação e a realeza. O plano de salvação do Pai agora será completo. Este plano de salvação não pode ser negado mais uma vez. Então, eu fui colocado no lugar do meu pai na carne, Adão. E eu também estava lá na minha infância, no meu Ketpot, e o diabo também tentou me impedir. Mas a diferença entre eu e o meu pai Adão, eu não era ignorante, eu não fui estúpido assim como ele. Porque eu estava decidido mesmo na minha infância que eu seguiria a vontade do Pai, não importa o que aconteça. Quando ele disse, faça isso, eu fiz. Quando o diabo disse, não, escuta, você está com dificuldade aqui nessa montanha. Sua denominação está te chamando. Sua namorada está esperando por você. Você terá uma boa vida na sua denominação. Coisa assim, eu disse ao diabo, você pode ficar com tudo isso. Eu sei que esse é o plano do Pai. Eu o seguirei. Se você tornar a vida muito difícil para mim, então que seja. Se você me obrigar a comer banana pelo resto da minha vida, que assim seja. Eu estou mesmo preparado para comer grama se for necessário. Para eu seguir a vontade do Pai até o final, eu farei tudo isso. Foi assim que fui inflexível. Foi assim que eu fui sincero e honesto na busca dessa verdade, a verdade genuína. E eu venci, onde eles falharam. É por isso que eu me tornei o filho indicado de Deus. Louvado seja o Pai. Muito obrigado, pastor, por todas essas respostas claras e diretas. Então, a nossa próxima pergunta é a seguinte. Você também revelou, pastor, que herdou a filiação e a realeza. Essas coisas nunca foram mencionadas na era da igreja. Portanto, o que são esses ministérios, pastor? Eles nunca mencionaram na era da igreja porque não foi revelados a eles. O Pai estava disposto a revelar isso para eles, mas eles não tiveram tempo. E se eles tivessem tempo, provavelmente a fé deles se enfraqueceria e o diabo tiraria proveito disso. Cada fraqueza que o diabo encontrar em você, ele se aproveitará disso. Ele oferecerá tudo a você. Ok, eu farei você famoso, farei de você muito rico, farei coisas assim. Fará essas coisas. E você ainda é religioso? Bem, a minha denominação me disse isso. Por que você está saindo da nossa religião? Não estamos pregando a palavra de Deus? Não somos de Deus? Nós também estamos trazendo a Bíblia. Nós também estamos pregando o nome dele. O que mais você quer? O diabo vai te dizer isso. Eu lhe darei o dom do Espírito. Deixarei que você tenha o poder da cura. Só não pregue sobre a salvação. Não pregue sobre o arrependimento. Não pregue sobre a semente da serpente. Mas eu fiquei firme e disse ao Pai, eu vou seguir a ti, não importa o que aconteça. Então o filho foi concedido. Eu recebi a filiação como uma herança. E em 13 de setembro de 2003, foi quando o Pai Todo-Poderoso declarou o Filho para o mundo inteiro. Então a filiação foi dada quando eu fui capaz de completá-la em 5 anos. E então fui declarado para o mundo todo em 13 de setembro de 2003. E em 13 de abril de 2005, o Filho indicado também foi confiado à realeza, a qual é o poder de governar e implementar as leis espirituais do Pai em toda a terra. O Filho se torna o rei da nova criação do Pai. Quem é a nova criação do Pai? Todos vocês, meus irmãos e irmãs. Todos vocês que escutam e aceitam minha mensagem. Você é a nova criação do Pai.
Assim o Filho se tornou o herdeiro de todas as coisas em cumprimento de Apocalipse 21:7. O vencedor herdará todas essas bênçãos, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. E em Mateus 11:27, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o deseja revelar. E João 3:35, o Pai ama o Filho, e todas as coisas entregou em suas mãos. O Filho herda todas as coisas. E João 17:2, assim como lhe outorgaste autoridade sobre toda a carne, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. O Filho tem o poder de salvar, poder de dar a vida eterna, e o poder sobre toda a carne e a todos aqueles que o Pai lhe enviar. Por João 10:10, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida em plenitude. E 1 João 4:14, e vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. E 1 João 5:11-12, e o testemunho é este, que Deus nos concedeu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem um filho tem a vida. Quem não tem um filho de Deus não tem a vida. Tudo isso eu herdei do Pai Todo-Poderoso. Jesus Cristo agora no contexto gentil é o Pai Todo-Poderoso, porque ele já tem um escolhido da raça adâmica decaída, um herdeiro para se tornar seu filho indicado, indicado como herdeiro de todas as coisas. O Filho é a conclusão das obras de salvação do Pai. Em Romanos 9:28. Porquanto o Senhor executará sobre a terra a sua sentença rápida e de uma vez por todas. E em João 4:34, explicou-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Eu completei a obra, eu concluí em 5 anos, em uma montanha, em 1 ano em outra montanha, 6 anos em 2 montanhas. Tudo foi agora concluído. Existe agora o modelo perfeito e o produto final da salvação do Pai entre a raça adâmica decaída. Muitas pessoas me dirão, como me mandaram uma mensagem em meu programa Give Us This Day, nós só temos um Filho de Deus, e é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o único Salvador, e ninguém mais. Ele é meu Salvador, Ele é o único. Ele me salvou pela graça. E eu perguntei, então Jesus Cristo é o seu Salvador? Ele é meu Salvador também. Posso te perguntar, como Jesus Cristo te salvou? Se é do verdadeiro Jesus Cristo que você está falando. Porque eu não conheço esse Jesus Cristo que você está falando. Em grupo da denominação e religião, existem várias versões de quem é Jesus Cristo. Todos os dias eles estão correndo para criar e estabelecer uma denominação e em seguida introduzir um Jesus Cristo que eu não sei quem é. Então, quando lemos as Escrituras sobre quem é o verdadeiro Jesus Cristo, eu vou provar para este povo como Jesus Cristo salva. Foi o verdadeiro ou o falso que te salvou? Vamos ver, vamos testar os Espíritos. Vamos examinar as Escrituras para saber se é verdade que o verdadeiro Jesus Cristo te salvou. Como ele te salvou? Muitos deles dizem, eu apenas recebi como meu Salvador pessoal, e dizem, Senhor Jesus, venha ao meu coração, seja meu Salvador pessoal, e então estou salvo. Muitos outros dizem, você tem que ser batizado assim que você nascer, e isso será a chave para a salvação. Muitos outros dirão, pela fé eu recebi. Para eles é só isso. Então, você pode pesquisar suas doutrinas, nas quais eles ensinam as pessoas sobre isso. Como você acredita na essência de Deus? Nós acreditamos na Santíssima Trindade. Jesus Cristo ensinou isso. Jesus Cristo ensinou isso? Eles não conseguem encontrar uma escritura na Bíblia onde Jesus Cristo ensinou a Santíssima Trindade. Assim, concluindo, meus irmãos e irmãs, eu lhes diria, é o verdadeiro e genuíno Jesus Cristo que você recebeu? Ou é falso? Como eu posso saber? O padrão de ouro é a palavra dele.
É por isso que ele disse: vós examinais criteriosamente as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Ele também disse em João 12:48: aquele que me rejeita e não acolhe as minhas palavras, tem quem o julgue. A palavra que proclamei, essa o julgará no último dia. Como podemos ser salvos? Usando o nome e as palavras do verdadeiro Jesus Cristo. Como ele disse, nem todos aqueles que dizem a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente os que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. É muito simples. Fazer a vontade do Pai vai te salvar. Você não pode fazer isso a não ser que você se arrependa e então pare de ser um Deus para si mesmo, em obediência a si mesmo. Porque se você não fazer isso, então você segura a palavra de Deus. Se você não entrega a sua própria vontade humana, a semente da serpente dentro de você, você será como aqueles na era da igreja, líderes de denominação e religião. Eles estão segurando essas palavras, pregando estas palavras, ensinando estas palavras, mas eles não entregaram sua própria vontade humana e sua própria semente da serpente. E o que aconteceu? Eles interpretaram as Escrituras de acordo com eles, não de acordo com o Pai Todo-Poderoso. Então é por isso que quando o Pai disse Santíssimo, porque ele tem a semente da serpente dentro deles, e eles estão segurando a palavra de Deus porque eles são religiosos, o que eles dizem? Não, é a Santíssima Trindade. Eles interpretam a palavra de Deus de acordo com eles, e eles a cobriram, distorceram e rejeitaram. Eles mudaram isso continuamente e assim por diante. Há muitas coisas que eu já expus a vocês sobre isso, e é por isso que Jesus Cristo disse: nem todos os que dizem a mim, Senhor, Senhor, entrará, porque as pessoas interpretaram a salvação de acordo com eles mesmos. Eles rejeitaram a base dessa salvação e inventaram, porque são deuses para si mesmos. Deixando de entregar a semente da serpente, eles ainda são deuses para si mesmos. Isso significa que eles podem interpretar as Escrituras de acordo com o que eles acham. Segundo eles, os dons do Espírito te salvarão, expulsando demônios e mais demônios. Segundo eles, falar em línguas te salvará. Segundo eles, fazer obras maravilhosas te salvarão. Mas o que Jesus Cristo disse? Segundo ele, se você não fizer a vontade do Pai, você nunca entrará no céu. E como você pode fazer a vontade do Pai? Você se arrepende primeiro, renuncia à sua vontade e então se concentre na vontade do Pai. Você não pode servir a dois senhores, a sua própria vontade e a vontade dele. Você não pode fazer isso. Então você tem que morrer para essa primeira e então estar vivo nessa outra vontade, que é a verdadeira vontade do Pai Todo-Poderoso. É por isso que ele disse: se você perder a sua vida, você a encontrará. Se você encontrar a sua vida, você a perderá. De que vida que ele está falando? Vida no mundo exterior evidencia a sua semente da serpente, da sua vontade humana, e vida no mundo interior, obediência à vontade do Pai. Qual você prefere viver ou morrer? A vida dada pelo Pai Todo-Poderoso ou a vida dada pela semente da serpente que apodrecerá no inferno? Você prefere a vida dada pelo Pai Todo-Poderoso, concentrando-se na sua vontade, que o conduzirá à vida eterna junto com Ele para sempre? Eu preferiria escolher isso. Perca esta vida aqui, porque não é nada, e então encontre a nova vida, pois é tudo. E isso é o que estamos fazendo agora. Eu, como filho indicado de Deus, minha comida e bebida é fazer a vontade do Pai e terminar a sua obra. Eu estou aqui hoje como modelo, como padrão, como produto final desta salvação. Se você me perguntasse como Jesus Cristo me salvou, ele me disse: arrependa-se e entregue sua semente da serpente. Como ele salvou você? Ele disse: faça a minha vontade de agora em diante. Escreva isso em seu coração, escreva isso em sua mente. É o verdadeiro Jesus Cristo falando comigo. E quanto ao Jesus Cristo desta denominação e religião? Esse é o Cristo falso. É por isso que ele nos alertou em Mateus 24: cuidado com os falsos cristos. Tome cuidado com os falsos profetas que vêm a você. E é possível que eles enganarão os profetas eleitos. Denominação e religião, elas têm muitas interpretações, muitos grupos e muitas personalidades que usam o nome de Jesus Cristo para representá-lo às pessoas. Eles não representam a Ele, eles o mal representam. Esses são os falsos cristos que nos foram apresentados. Agora nós voltamos para a verdade. E é por isso que, em sua graça, misericórdia e compaixão, ele enviou o Filho indicado, o verdadeiro representante da sua vontade. É por isso que agora
A salvação foi concluída. A raça adâmica decaída, começando com o primeiro filho criado, Adão, que caiu, redimida pelo Filho unigênito, Jesus Cristo, que a missão era redimir, recuperar, e ele foi capaz de fazer isso, redimiu a realeza e a filiação, e como filho indicado, que obteve êxito na raça adâmica decaída, meu ministério é herdar todas as coisas. E eu herdei todas as coisas. Minha missão hoje é espalhar a palavra para todos os filhos e filhas que ainda estão no túmulo das trevas do seu engano e pecado. E uma vez que eles ouvirem a minha voz, a trombeta da minha voz, eles se levantarão do túmulo dos seus pecados, aqueles que fizeram o bem para a ressurreição da vida. E aqueles que fizeram o bem significa aqueles que abraçaram e acreditaram na minha mensagem e se arrependeram. Eles serão ressuscitados para a vida eterna junto comigo. Mas aqueles que fizeram o mal, aqueles que ouviram a minha mensagem, mas não a receberam, não aceitam, ao invés disso, a rejeitam e a perseguem, eles ressuscitarão também em ressurreição, mas para a condenação. Meus irmãos e irmãs, esta é a razão pela qual há um Filho indicado de Deus, para que ele possa ser a voz audível do Pai Todo-Poderoso. Ele pode ser a verdadeira representação do Pai Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo, e Ele é o canal de salvação para todos vocês que se importam e tiram tempo para me ouvir. O Filho é o único que tem autoridade para dizer: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai se não passar por mim. Meus irmãos e irmãs, que este maná de revelações aprofunde seu conhecimento, sabedoria e compreensão acerca dele, até que todos cheguemos ao conhecimento da verdade, no mesmo nível do conhecimento do Filho de Deus e na unidade da fé, até o nosso próximo maná de revelações, nossa próxima lição. Eu vou deixar você nas mãos do Pai Todo-Poderoso, e à medida que nos separamos, eu gostaria de convidá-los novamente na próxima vez a ouvir outro maná de revelação, que aumentará seus sentidos e discernimento ao conhecer a vontade do Pai. Que as bênçãos do Pai estejam com todos vocês. Amém.